Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gus Sintra, gostaria de falar com você que está estudando para a prova da Cefaz do Mato Grosso. Afinal, houve aqui uma retificação do edital e, consequentemente, houve alteração da relevância das disciplinas em relação ao total de pontos possíveis da prova objetiva. Antes de analisar essa alteração, eu peço que você se inscreva aqui no canal, aproveita e clica lá no sininho, com isso você recebe as notificações das próximas postagens. E dá uma moral também aqui para esse vídeo deixando o seu like. Então vamos lá para as alterações. Primeira alteração que é importante a gente citar: as provas objetivas, elas valiam 200 pontos. Agora elas passaram para 210 pontos. Portanto, mesmo aquelas disciplinas que não tiveram alteração em quantidade de questões ou quantidade de pontuação total, elas acabaram perdendo um pouco a sua relevância relativa, porque antes a gente dividia aquela pontuação por 200, agora a gente está dividindo por 210. A gente teve 3 disciplinas onde tivemos alteração em relação à quantidade de questões e ou quantidade de pontuação total. Vamos ver aqui quais foram essas disciplinas? Então olha só na tela, né? Olha só, todas praticamente disciplinas ficaram com a mesma estrutura de quantidade de questões e quantidade de pontos, com exceção dessas 3 aqui, ó: História e Geografia, Matemática Financeira e Estatística e Ética e Filosofia. Então vamos uma por uma. História e Geografia, a gente tinha 3 questões, peso 1 valendo, portanto, 3 pontos. E na antiga estrutura isso valia 1,5%. Então a gente falava, olha, nem estuda isso aí ou simplesmente coloca lá na hora do almoço a aula lá de História e Geografia em videoaula, só para você ter uma ideia e tentar garimpar alguns pontos, né? Só que agora essa disciplina foi muito alterada. Ela passou de 3 pontos para 10 pontos, exatamente isso. Olha só, agora a gente tem 10 questões peso 1 totalizando 10 pontos e, consequentemente, olha a relevância dela agora: 4,8%, então passou de 1,5 para 4,8, ela ganhou 3,3% em termos de relevância. Agora eu acho que vale a pena você estudar bem essa disciplina, né? Afinal, são aí quase 5% dos pontos possíveis na prova objetiva. Bom, olha só a segunda disciplina que houve alteração: Matemática Financeira e Estatística. Eram 6 questões, peso 1 valendo 6 pontos. Ela perdeu 2 questões, ficou com 4 questões, só que agora virou peso 2, virou conhecimentos específicos, agora ela vale 8 pontos. Então, relativamente, ela valia 3%, agora vale 3,8%. Então, aqui você vai mais ou menos continuar na mesma pegada que você já estava, né? E por fim, Ética e Filosofia. Olha só, bem parecido com Matemática Financeira e Estatística. Eram 3 questões, peso 1 valendo 3 pontos, ela valia, portanto, 1,5% do total. E agora como ficou? Ela perdeu uma questão, ficou só com 2 questões, só que agora peso 2 valendo 4%, ou seja, passou de 1,5 para 1,9. Aqui não houve grandes alterações em termos de relevância, né? Ética e Filosofia aqui, você não pode perder mais do que meia hora por semana estudando isso aqui, hein? Não dá para perder muito tempo com Ética e Filosofia. Legal, pessoal? E além disso, houve uma outra alteração. Lembra que para ser aprovado nessa prova, você precisava de no mínimo 50% na prova de conhecimentos gerais, mínimo de 60% na prova de conhecimentos específicos, e ainda você não podia zerar nenhuma disciplina de conhecimentos específicos. Agora mudou isso. Agora você não pode zerar as seguintes disciplinas, essas que eu destaquei aqui, olha, essas que eu destaquei. Você não pode zerar, não pode zerar, hein? Não pode zerar TI, não pode zerar Direito Tributário, não pode zerar Contabilidade Geral de Custos, não pode zerar a legislação tributária estadual, também não pode zerar a auditoria. Aliás, a banca está dando aqui, olha, uma deixa de quais são as disciplinas que ela vai cobrar a questão discursiva. Lembra que as 2 questões discursivas podem ser sobre as disciplinas específicas. O que você acha? Que ela vai cobrar qual disciplina aqui se não pode zerar essas 5? Eu diria que são essas 5 aqui que podem ser cobradas em sua prova. Certamente vai cair uma questão de legislação tributária estadual com direito tributário. Eventualmente pode cair uma questão envolvendo auditoria e contabilidade geral, não é? Enfim, veja que a minha disciplina continuou a mesma coisa, né? Continuou bem relevante, são 12 questões, 24 pontos, porque é peso 2, continua a mesma coisa. Houve só uma variação em termos de termos percentuais, né? Porque antigamente a gente dividia 24 por 200 pontos, dava 12%. Agora, 24 pontos
por 210 questões, a gente chega em 11,4%, mas ainda é uma disciplina bastante relevante para você que deseja uma dessas vagas. Inclusive, olha só, quer estudar para esse concurso com material com mais de 1.000 questões comentadas? Dá uma olhada na descrição desse vídeo. É o curso de questões comentadas da Banca FGV para a Cefaz do Mato Grosso. Mais de 1.000 questões comentadas, várias delas aplicadas recentemente. Analisa a aula demonstrativa, você vai adorar. Também vou colocar aqui na descrição do vídeo o meu curso de contabilidade de custos focado na Cefaz do Mato Grosso. É sucesso na certa, leia a aula demonstrativa. Um grande abraço, pessoal!